O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, feliz Páscoa! Louvado seja Deus, hoje domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. O quarto evangelho apresenta duas partes. Na primeira, João descreve a atividade criadora e vivificadora do Messias no sentido de dar vida e de criar um homem novo, um homem livre da escravidão do egoísmo, do pecado e da morte. Para João, o último passo dessa atividade destinada a fazer surgir o homem novo foi precisamente a morte na cruz. Aí Jesus apresentou a última e definitiva lição, a lição do amor total, que não guarda nada para si, mas faz da vida um dom radical ao Pai e aos irmãos. Na segunda parte do Evangelho, João apresenta o resultado da ação de Jesus e mostra essa comunidade de homens novos, recriados e vivificados por Jesus, que com ele aprenderam a amar com radicalidade e a quem Jesus abriu as portas da vida definitiva. Trata-se dessa comunidade de homens e mulheres que se converteram e aderiram a Jesus e que, em cada dia, mesmo diante do sepulcro vazio, são convidados a manifestar sua fé no Filho de Deus, que ergueu a sua tenda em meio aos homens para lhes dar vida em abundância. Jesus tinha sido crucificado na manhã de sexta-feira por volta das 9 horas e tinha morrido na cruz por volta das 3 horas da tarde desse mesmo dia. No final da tarde, o seu corpo morto tinha sido descido da cruz e depositado à pressa num túmulo novo, situado num horto perto do lugar da crucificação. Como era habitual, na tradição judaica, uma pedra redonda tinha sido rolada para tapar a entrada do sepulcro. Os rituais fúnebres não tinham sido observados em pormenor, uma vez que nesse dia, ao pôr do sol, começava o sábado e também a celebração da Páscoa judaica. Aqueles que lidaram com o sepultamento de Jesus queriam voltar para casa rapidamente porque queriam comer a Páscoa nesta noite com a família. Precisavam se afastar do corpo morto de Jesus para não ficarem impuros e ser ritualmente impedido de celebrar a Páscoa. Passado o dia da festa da Páscoa, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, uma das mulheres que tinham sido seguidora de Jesus desde a Galileia até Jerusalém e que tinha estado junto da cruz de Jesus até a sua morte, dirigiu-se ao túmulo. Presumivelmente, levava perfumes para ungir o corpo morto de Jesus. Perguntava-se como iria conseguir afastar a enorme pedra que tinha sido rolada na sexta-feira para tapar a entrada do sepulcro de Jesus. O relato do Evangelho de João começa com uma indicação aparentemente cronológica, mas que deve ser entendida sobretudo em chave teológica. No primeiro dia da semana, significa que aqui começa um novo ciclo, o da nova criação, o da libertação definitiva. Este é o primeiro dia de um novo tempo, de uma nova realidade, o tempo do homem novo, do homem que nasceu a partir da ação criadora e libertadora de Jesus. No primeiro dia da semana, na manhã, cedo, Maria Madalena dirige-se ao túmulo de Jesus. Maria Madalena representa no quarto evangelho a nova comunidade nascida da ação criadora do Messias. No entanto, para Maria Madalena, ainda estava escuro. A comunidade nascida de Jesus
estava convencida nesta hora de que a morte tinha triunfado e que Jesus estava prisioneiro do sepulcro. Era, portanto, uma comunidade perdida, desorientada, insegura, com medo, sem esperança. A primeira coisa que Maria Madalena vê quando se aproxima é que a pedra que fechava o sepulcro havia sido retirada. Essa pedra colocada depois de o corpo morto de Jesus ter sido depositado no túmulo assinalava a morte definitiva de Jesus, estabelecida a separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Por que é que essa pedra foi retirada? Além disso, o túmulo está vazio. O que é que isso significa? Maria constata esses dados, mas não consegue perceber onde é que eles conduzem. Está desorientada e perplexa, ainda está na escuridão. Não põe, nesse primeiro momento, a hipótese de a morte de Jesus não ser definitiva. Conclui apenas que alguém tinha retirado daquele túmulo o corpo morto de Jesus. A conclusão de Maria, a sua dificuldade em interpretar os sinais, revela, provavelmente, a perplexidade e a confusão dos discípulos nas primeiras horas da manhã de Páscoa, diante do túmulo vazio de Jesus. Só mais tarde, num desenvolvimento que a liturgia deste dia não conservou, Maria Madalena fará a experiência do encontro com Jesus ressuscitado e tornar-se-á testemunha da ressurreição. Na sequência, João entende apresentar uma catequese sobre a dupla atitude dos discípulos diante do mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Essa dupla atitude é expressa no comportamento dos dois discípulos que, na manhã da Páscoa, alertados por Maria Madalena para o fato do corpo de Jesus ter desaparecido, correram ao túmulo. Simão Pedro e um outro discípulo não identificado, mas que parece ser esse discípulo amado, apresentado no quarto evangelho como o modelo ideal do discípulo. O discípulo amado é uma figura que proa do evangelho segundo João. Na última ceia, foi ele que recebeu a confidência de Jesus sobre a traição de Judas. Na paixão, foi ele que conseguiu estar perto de Jesus no átrio do sumo sacerdote, enquanto Pedro o trai. Foi ele que esteve junto de Jesus numa altura em que os outros discípulos estavam escondidos, cheios de medo. Foi ele que reconheceu Jesus ressuscitado naquele vulto que apareceu junto da praia no lago de Tiberíades, após a noite inglória de pesca. É um discípulo muito próximo de Jesus, com uma lição e uma empatia especiais com Jesus. Nas cenas em que apareceu lado a lado com Pedro, o discípulo amado levou vantagem. Aqui, isso irá acontecer outra vez. Ele correu mais e chegou ao túmulo primeiro que Pedro. Correu mais porque amava mais. Chegou primeiro porque sempre esteve mais próximo de Jesus. No entanto, diz o texto, não entrou. O que é que estas duas figuras de discípulo representam? Em geral, Pedro representa, nos evangelhos, o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a vida nova passe pela humilhação da cruz. Ele é, em várias situações, o discípulo que tem dificuldade em entender os valores que Jesus propõe, que raciocina de acordo com a lógica do mundo e que não entende que a vida eterna e verdadeira possa brotar da cruz. Na sua perspectiva, Jesus fracassou, pois insistiu contra toda a lógica em servir e em dar vida. Para ele, a doação e a entrega não podem conduzir à vitória, mas sim à derrota. Portanto, Jesus morreu e o caso está encerrado. A eventual ressurreição de Jesus é, para alguém que vê as coisas dessa forma, uma hipótese absurda e sem sentido. Ao contrário, o outro discípulo, o discípulo amado, é aquele que está sempre próximo de Jesus, que se identifica com Jesus, que adere incondicionalmente aos valores de Jesus, que ama Jesus. Nessa comunhão e intimidade com Jesus, ele aprendeu e interiorizou a lógica de Jesus e percebeu que a doação e a entrega são um caminho de vida. Para ele, faz todo o sentido que Jesus tenha ressuscitado, pois a vitória sobre a morte é resultado lógico do dom da vida, do amor até o extremo. Esse outro discípulo é, portanto, a imagem do discípulo ideal, que está em sintonia total com Jesus, que percebe e aceita os valores de Jesus, que está disposto a embarcar com Jesus na lógica do amor e do dom da vida, que corre ao encontro de Jesus com total empenho, que compreende os sinais da ressurreição e que descobre,
porque o amor leva à descoberta que Jesus está vivo. Ele é o paradigma do homem novo, do homem recriado por Jesus. A ressurreição de Jesus é a resposta de Deus aos que pretenderam de forma injusta e criminosa calar Jesus e banir da história seu projeto do reino de Deus. Deus não permitiu que o mal vencesse. Deus não permitiu que a violência, a injustiça, a maldade e a morte tivesse a última palavra. Deus não aceitou que o mundo ficasse refém daqueles que queriam continuar a viver na escuridão. Ao ressuscitar Jesus, Deus deu-lhe razão, afirmou alto e bom som que o caminho proposto por Jesus, o do amor que se dá até as últimas consequências e do serviço simples e humilde aos irmãos, o do perdão sem limites, é o caminho que leva à vida. Portanto, a vida venceu, o amor venceu, Jesus venceu. Feliz Páscoa!